Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma daquelas transformações que acontecem, sabe, bem debaixo do nosso nariz e que estão mudando completamente a forma como a gente interage com a tecnologia. Vamos deixar para trás esse mundo de ficar abrindo e fechando aplicativo para explorar um futuro onde tudo simplesmente flui, uma experiência contínua, quase invisível. Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos pensar numa coisa. E se o celular, o relógio, o carro, enfim, se os nossos aparelhos soubessem do que a gente precisa antes mesmo da gente pensar em pedir? É exatamente essa a promessa que a gente vai investigar hoje. Uma mudança radical que transforma a tecnologia de uma simples ferramenta para uma assistente que se antecipa a nós. Certo. Para a gente poder entender o futuro, a gente precisa dar uma espiadinha no passado. E tudo começa com um conceito fundamental do Android chamado pilha de atividades. Pensa nele como a base de tudo, a regra de ouro para aquela época em que os celulares tinham uma tela só para fazer uma coisa de cada vez. Mas o que é exatamente essa tal de pilha de atividades? A analogia perfeita é pensar numa pilha de papéis mesmo, ali na sua mesa. Cada aplicativo que a gente abre é uma folha nova que vai para o topo. A gente só consegue interagir com a folha que está em cima. As outras, elas estão ali, logo abaixo, em espera, pausadas ou paradas, prontas para quando a gente precisar, mas fora de vista. E esse diagrama aqui ilustra isso que é uma beleza. Dá uma olhada aqui no lado esquerdo, na parte da navegação linear. É isso, é literalmente uma pilha. O app que está no topo está ativo, é o que a gente está vendo na tela. O de baixo está pausado, o outro está parado. É um sistema super organizado e que funcionava muito bem para esse mundo de uma tela só. O problema é que o mundo da tecnologia, ele não para, né? Aquele modelo que era perfeito para o celular tradicional, de repente começou a ficar apertado. O nosso universo digital foi se expandindo para telas de todos os tipos, de todos os formatos, e aquela pilha de atividades começou a não dar mais conta do recado. E aí a gente chega no ponto de virada. Pensa bem, celulares dobráveis, relógios inteligentes, os painéis dos carros. De repente, a gente não tinha mais uma tela, mas um verdadeiro ecossistema delas. E aquela ideia de um aplicativo simplesmente parar quando não está na frente começou a criar uma experiência toda quebrada, toda picotada. A gente precisava de algo muito, mas muito mais fluido. É aqui que a história muda de verdade. A solução não era mais ficar gerenciando telas separadas. A ideia passou a ser criar uma experiência, um ecossistema todo conectado, onde o foco não é mais o aparelho em si, mas a tarefa que a pessoa está tentando fazer, não importa em qual tela ela esteja. Olha só de novo para o diagrama, mas agora vamos focar no lado direito. A diferença é gritante, né? A gente sai daquela pilha super rígida para um fluxo, uma teia. A informação não está mais presa numa tela só, ela se move com a gente. Do celular para o carro, do carro para o relógio. É como se fosse uma única conversa, sem interrupção. E como é que essa mágica acontece? De um jeito bem simples, na verdade. Os comandos antigos, eles meio que ganharam superpoderes. Quando um app sai do foco, ele não só pausa. Ele, de um jeito inteligente, salva o progresso como se tirasse uma foto do que estava acontecendo. Quando a gente volta para ele, em qualquer tela, o sistema simplesmente carrega essa foto e continua dali. Simples assim, sem interrupções. Com essa base sólida, a gente pode começar a sonhar ainda mais alto. O próximo passo é ir além das telas. A gente está entrando numa era onde não vamos mais precisar ficar navegando, clicando em botões. A tecnologia vai começar a prever o que a gente precisa com base no nosso contexto do momento. Essa imagem aqui diz tudo. O futuro não é sobre aplicativos, é sobre um fluxo de informação que acompanha a gente, que se materializa na tela mais útil daquele instante. Pode ser no relógio enquanto a gente corre, nos óculos enquanto a gente anda, ou no celular quando a gente para um café. E essa citação aqui, ela resume a ideia perfeitamente. A aplicação não é mais uma série de telas que nascem e morrem. Ela se torna um serviço contínuo. É uma mudança total na própria definição do que é um software. No fim das contas, a gente percebe que a maior mudança nem é técnica, mas sim de mentalidade. O desafio para quem cria a tecnologia de hoje não é mais gerenciar a memória de um único aparelho, mas sim orquestrar uma experiência que faça sentido através de todos os nossos dispositivos. Então, a grande lição é essa. O futuro não é sobre criar apps isolados para cada aparelho. É sobre projetar serviços que nos acompanham ao longo do dia, de casa para o carro, do carro para o trabalho. Serviços que se adaptam, que oferecem a informação certa no lugar certo na hora certa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se tudo se torna esse fluxo contínuo e onipresente, será que a própria ideia de abrir um aplicativo vai simplesmente deixar de existir?
Talvez num futuro não tão distante, esse conceito soe tão antigo quanto, sei lá, usar um telefone de disco. O futuro da nossa vida digital pode ser completamente invisível.